teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje, se Deus quiser, vamos encerrar esse primeiro capítulo, do livro da carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta importantíssima, sobretudo que fala da volta de Jesus. Os sinais são super evidentes hoje, pelo que nós estamos percebendo, os acontecimentos. São acontecimentos que mostram que de fato o Senhor está às portas e nós precisamos de estar atentos, a esses sinais, porque eles mostram que o nosso Mestre já está nos preparando para o arrebatamento da igreja. Hoje vamos estar abordando a segunda parte do capítulo da segunda volta de Jesus, que é o tema que nós estamos estudando. E nós vamos orar para já iniciarmos este programa. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, que tem estado conosco, nos abençoado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus.
desejando um domingo abençoado. Hoje nossas igrejas estarão levantando a oferta para o nosso sítio, né? Nós temos um sonho, mas um sonho que depende muito de nós para ser realizado. Já compramos o terreno, não é? E agora, hoje, as nossas igrejas estarão levantando oferta para o sítio. Esse sítio é onde será construído, não é? O Centro de Convenções São Paulo Sul. Temos nos dedicado a isso, temos alguém lá cuidando daquele sítio, né? Se você quiser conhecê-lo, é só entrar no Google e botar lá Sítio Obra da Restauração em Bugaçu, São Paulo. Amém? Nós vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Amém? Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes. Estamos agora iniciando essa escola online, Pai. Dá capacidade deste pequeno servo na ministração. Dá também capacidade àqueles que vão estar assistindo, para que sejam abençoados, assistindo ao Senhor, a tua instrução, a tua palavra, e sobretudo estarmos sendo alertados para o momento que estamos vivendo, Pai. Abençoa-nos, pois, assim nessa escola, e abençoa a nossa nação brasileira, a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Dá que não desviemos a nossa atenção, o nosso foco, a não ser para pregarmos a tua palavra, e que a igreja de Tessalonicenses seja de fato, Pai, uma referência ou um modelo para nós, que fez com que tanto a Macedônia como a Acaia e muitos lugares o Evangelho fosse conhecido, e isso tudo porque a graça do Senhor estava sobre eles, Pai. E te pedimos que essa mesma graça esteja sobre nós também no século XXI, quando temos que estar testemunhando e vivemos a tua palavra, Pai. Recebe a nossa gratidão, é a oração que te fazemos, pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós agora vamos adorar o Senhor com o 545 do cantor cristão, amém? Que é o louvor da nossa abertura da aula, tá? Então vamos lá, 545 do cantor cristão. Pega o seu cantor e vamos adorar a Deus com este 545 do cantor cristão. Deus abençoe a todos, vocês que já estão comigo. Louvado seja o nome do Senhor, sejam muito bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, fez a luz escola, nós queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas aprendemos da bendita palavra de Deus. Wesley, bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Maria do Socorro, seja bem-vinda, minha irmã. E que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir
dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estamos assim iniciando a nossa aula. O nosso tema, estamos na segunda parte de A Volta de Cristo, né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta que mostra que temos necessidades, né, de adorar o Senhor e santificar também, né? Então vamos continuar. O ato de esperar implica atividade e resistência. Olha só, hein? Atividade e resistência. Porque nós precisamos de ter atividade e resistência. Estamos aí já com uma boa participação. Pastor Sérgio da Conceição, meu companheiro lá do Paraíso. Vou sempre lembrar do nosso saudoso Jorge Thompson, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vocês todos são bem-vindos, Pastor Welly. Deus abençoe, uma alegria ter vocês conosco nesta aula. Então, o nosso tema é esse aí. Continua, nosso tema é... Eu vou ler o texto de 1 Coríntios, porque, desculpa, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10, que é o texto básico da nossa aula, né? Vamos lá. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Agora Paulo vai falar uma coisa interessante, né? O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. O que Deus nos deu como igreja aderide? Pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, que é as boas novas. Há no mundo uma sede tremenda de Deus. E nós precisamos de nos encher do Senhor, como está lá em Efésios, né? Capítulo 6, 10. Revestivos do Senhor e da força do seu poder. Quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai te usar para iluminar a mente dos adormecidos, porque a Bíblia chega e diz, estão mortos em seus delitos e pecados, não é? E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, né, ele fala sobre se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Então, os Tessalonicenses estavam lá na Macedônia, né? E na Acaia, e nas cidades, eles pregavam, eles tornaram o Evangelho conhecido de uma maneira tremenda. Vejamos o que diz Paulo aqui. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar, olha só, da obra, da fé e do trabalho e da caridade. Coisa interessante, porque aqui ficou entendidos que fé, esperança e amor, três virtudes da vida cristã. Fé, esperança e amor. Fazer o trabalho com amor, não é? Trabalhar com aqueles que não enxergam não é fácil, né? Abrir os olhos dele você não tem condições, mas você pode pregar a palavra e a palavra começa a entrar nas vidas, os olhos espirituais delas se abrem. Eu me lembro quando aconteceu comigo, quando eu aceitei Jesus em 1962, não obstante ter sido criado na Assembleia de Deus, de Madureira. Paulo Leivas Macalão foi o meu primeiro pastor, mas me batizei aos 10 anos e aos 12 anos me desviei, só voltei já quando tinha 16 anos. Mas já foi nessa obra que Deus levantou e eu tenho alegria de pertencê-la. Glória seja o nome do Senhor. Vamos lá.
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, trabalho e caridade, e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Vós sois feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aí é que está, não é, queridos? Receber a palavra, deixar a palavra entrar na nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus com fé, não é? Porque se ela gera fé, você tem que dar importância a ela, não é? Lá em Hebreus está escrito o Evangelho, essa palavra que foi pregada a nós foi pregada a eles, se referindo aos judeus, não é? Mas a palavra que eles ouviam não estava misturada com fé. E se a palavra não estava misturada com fé, eles não acreditaram na palavra. De maneira que fostes, olha só, exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Uma igreja que se levantou. Quando Paulo chegou e começou a pregar lá, os da seita dos judeus não aceitaram, fizeram com que ele saísse. Mas quando eles chegaram em Bereia, ali a palavra foi aceita. Então eles são chamados, e os bereanos foi mais nobre do que os de Tessalônica, porque ouviam a palavra do Senhor, examinando todos os dias aqui, ó, na Bíblia, para ver se as coisas que os apóstolos estavam ensinando tinha base nas Escrituras. Como nós precisamos de ser atentos também a isso, irmãos. Hoje existe tantas correntes teológicas, tantos pregadores, tantos doutores que resolveram ser os donos da verdade, chegam a escrever e dizer que estão todo mundo errado, só eles estão certos. Meu querido, quem está certo está aqui na minha mão e na sua mão também a palavra. Examine a palavra, pratique a palavra, tome posse das promessas de Deus, obedecer na palavra, porque as promessas de Deus são condicionais à obediência. Se você obedece a palavra, você então usufrui de suas promessas, entra no gozo, entra na alegria, toma posse de tudo que Jesus prometeu, não é? Nós não vamos viver só um Deus histórico, só um Jesus histórico. Jesus fazia, a igreja primitiva fazia, não, Senhor. Eu sempre recito Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Às vezes eu vejo alguns saudosistas dessa obra, mas quando essa obra começou, ela teve um período, mas ela está aí hoje e a palavra está nas nossas mãos, porque restauração é a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia. O que não pode é você pregar, nem eu pregar, o que não tem a base nas Escrituras. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia e cumpre o que está em Pedro, 1 de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que Deus dá. Hoje nós temos N meios, né, de preparar sermões, não é verdade? Aí eu vi um colega dizer, hoje nós temos muita informação e pouca revelação. Porque a revelação é o Espírito Santo que te dá. É você subir no púlpito, abrir a Bíblia e o Espírito Santo te usar para falar com quem precisa de ouvir, o que precisa de ouvir e o que Deus tem para falar para ele. Isso depende muito de nós, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu cumprimentar aqui irmã Neuza Fernandes, Raimundo Cardoso, Diácono Dilson. Sejam bem-vindos, queridos. Deus vos abençoe. Então abrimos a palavra, mas para isso você tem que ter uma vida íntima com Deus, vida de oração, vida de meditação. Glória a Deus. Às vezes a gente abre a Bíblia. Hoje eu estava de madrugada
meditando lá na palavra de Deus, quando Abraão, não é? Quando Deus fala com Abraão, diz que ele vai ser uma grande nação, e ele vê que o seu sobrinho foi tomado, foi levado, era aquela guerra dos reis, e acabou Ló sendo levado. Ele pega, prepara 318 servos que nasceram na sua casa. Olha só que coisa interessante. Foi, subjugou os reis e voltou vitorioso com seu sobrinho. E depois ele entra na sua cabana, e lá o coração dele amargurado, que ele diz: nossa, eu fui capaz de levantar um exército e vencer reinos, mas eu mesmo não tenho filho, certamente um dos meus servos será o meu herdeiro. E aí citou Eliezer Damasceno. Eliezer era natural de Damasco, então o nome é Eliezer Damasceno. E Deus disse: Eliezer não será, mas vai ser um nascido de você. E aí Abraão ficou ouvindo e disse: sai um pouquinho da tenda, vem aqui, olha para o céu. Quantas estrelas, se você puder. E ele olhou e disse: como é que ele ia contar as estrelas, não é? E Deus disse: assim será a tua descendência. Então, querido, a gente entra nas Escrituras, começa a ler os textos bíblicos, começa a ler como Deus tratou com os nossos antepassados, e aí eu fico olhando e dizendo: Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Temos que viver o Deus de hoje, é hoje. Eu prego um Jesus de hoje, que operou e opera, que salvou e salva, que libertou e liberta, que deu paz e dá. E você tem que ter essa convicção na tua vida, essa experiência na tua vida, para você abrir a palavra de Deus e transmitir. Por isso é que Paulo vai elogiar os Tessalonicenses. Está aqui o verso 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está aí, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Como precisamos estar atentos a este livro. Eu oro a Deus sempre: Senhor, abre o meu entendimento na Tua palavra. Glória a Deus. Rosival Nascimento, bem-vindo, querido, Deus abençoe. José de Souza Silva, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco, porque, irmãos, o mundo tem sede de Deus, tanta religião. Parece até que religião, igreja agora virou comércio, né? E só Jesus na vida da gente. Precisamos de pregar o Evangelho, viver o Evangelho, trazer Deus até esta humanidade carente de Deus. Religião não lhes falta, correntes de interpretação não lhes falta, mas só o Espírito Santo convence, liberta, transforma e usa para a glória do Pai. Amém, querido? Vamos continuar a nossa aula. Alguns cristãos tessalonicenses abandonaram e tornaram-se desocupados e se intrometeram na vida alheia. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,11. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer Paulo falando para eles que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros, argumentando que o Senhor voltaria em breve. Mas se realmente cremos que o Senhor está vindo, provaremos a nossa fé mantendo-nos ocupados e obedecendo a sua palavra. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Continuando, daí emerge outro tema decisivo. A comunidade torna-se modelo, aqui se falando dos Tessalonicenses, referência, ponto de irradiação à fé
A fé não permanece encerrada em si mesma, mas ressoa para além dos seus limites, convertendo um pequeno grupo local em testemunho público. É assim que nasce a igreja, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor, porque você tem fé, amém. Pregue, viva a sua fé, mostre que Jesus entrou na tua vida e se transformou. Hoje já se entra doutrinando, não pode, meu irmão, deixa a pessoa nascer. Falamos isso na última aula. Uma criança quando nasce, ela nasce carente de ensinamento, ela não sabe nada. É a mãe e o pai, os que cuidam, é que vão mostrar como ela deve viver. Assim é o crente novo, ele precisa de ensinamento, por isso que existe o chamado discipulado, discipular, mostrar, discípulo quer dizer aluno, não é? Então precisamos de ter uma classe catecúmeno, não sei como é que diz os irmãos, então, para que esses crentes novos que estão começando, conheçam o Senhor, porque conhecer o Senhor é uma necessidade de todos nós. A Bíblia diz em Oséias que fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando Jesus fez um teste com seus discípulos lá em Cesareia de Filipe, ele chega e pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E começou a haver respostas diversas. Aí Jesus se dirige a ele e disse, vocês, quem dizem que eu sou? Eu acho que um olhou para o outro, ficou duvidoso, e o que eu vou falar, como falar? Pedro toma a palavra, tu és o Cristo, que quer dizer, tu és o Messias, o Filho de Deus. Está aí, queridos, você tem que ter essa convicção. Deixa eu ler aqui uma palavra. Pai do Senhor Jesus Cristo, abençoada igreja, estou assistindo direto da África, olha que glória, Mateus Cifá, né? No país de Moçambique, gostaria muito de fazer parte desse ministério, oh glória, muito forte, esse é o meu zap, glória a Deus, está aí, Mateus Silva, da África, Moçambique, acompanhando essa escola. Deus abençoe, nos dê graça para transmitir uma escola que liberte, que transforma, que abençoe as vidas mundo afora, que eu sei que eu tenho um auditório em muitos lugares, louvado seja o nome do Senhor, Mateus, Deus te abençoe. Então está aí, por fim o capítulo articula conversão como ruptura religiosa e organização do tempo. Abandonar ídolos para servir ao Deus vivo é descrito não só como mudança de lealdade e de culto, mas também como reconfiguração da expectativa, pois a comunidade passa a viver orientada para o futuro de Deus, aguardando a intervenção final que dará sentido ao presente e julgará o mundo. Jesus está voltando. Essa é uma frase que nós comumente estamos ouvindo. Jesus está voltando. Agora, você está preparado para a volta de Jesus? O que você está fazendo? Como você está vivendo? Meu Pai, misericórdia. João Batista de Souza, bem-vindo. Rosângela Frauches, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, meus irmãos, o mundo tem sede de Deus, não de religião. Religião não falta. E Deus. Hoje há muitas pessoas mais preocupadas com a igreja de Deus do que com o Deus da igreja. Porque o Deus da igreja é aquele que tem comunhão contigo, quer viver, falar conosco, se mostrar e também querer que nós falemos dele a uma humanidade cega, distante, que vive no mundo que jaz no maligno. Mas por que o mundo jaz no maligno? Porque um ladrão veio roubar, matar e destruir. Não é o que nós assistimos nos telejornais todos os dias? Meu Deus, misericórdia, e nós temos um tesouro, esse tesouro se chama Jesus, ele veio salvar, ele veio libertar, ele veio trazer paz, por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, é aquela vida feliz, você dorme em paz, levanta em paz, não é? Você tem uma vida de alegria, glória a Deus, às vezes as provas vêm, mas você está tão ligado com o Senhor, que ela é desprezada, não é isso? Como disse Jó. Jó é o maior exemplo de paciência, é o maior exemplo, queridos, de quem teve um encontro com Deus,
Alguém diz com muita razão, Satanás tirou tudo de Jó, mas não tirou a fé. Lá no capítulo 19, ou 25 da Bíblia, deixa eu ver se eu estou dando o endereço certo, que aqui é uma aula, né? Então a aula tem que dar o endereço certo. É Jó 19, 25. Deixa eu ver, porque eu citei, então deixa eu ver se eu falei certinho. Eu disse 19 e 25, né? Vamos ver. Olha o que diz. Olha só o que diz o 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus olhos, e não outros o verão. E por isso mesmo os meus rins se consomem dentro de mim. Segundo a tradição, Jó estava pele e osso, tinha perdido sua família toda, tinha perdido a sua saúde, os seus bens, os seus amigos se tornaram cobradores e juízes dele, e ele ali agarrado com o Senhor, ele não largou Jesus. E aí é que está, queridos, precisamos de nos apegar com o Senhor e nunca jamais o largarmos, porque é Ele que está presente na sua vida, como está no Salmo 46, versículo 1. Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Você está ali, você está na presença de Deus, a luta vem, mas ela vem e passa, mas Jesus vem e fica do nosso lado. Foi a promessa dele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse pequeno servo passa por grandes lutas, mas lá no meu íntimo eu sei, o Senhor está comigo, não é? Já muitas vezes, já desenganado, eu mesmo cheguei a dizer, acho que chegou a minha hora. Deus faz uma reviravolta, aqui estou, para a glória do seu nome. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, né? A finalzinho, né? Tá aqui, ó. Por fim, o capítulo articula conversão como ruptura religiosa e reorganização do tempo. Abandonar ídolos, é isso, querido. Deixa os ídolos, seja o que for, e se apega a Jesus, né? Para servir ao Deus vivo. É descrito não só como mudança de lealdade de culto, mas também como reconfiguração da expectativa, pois a comunidade passa a viver orientada para o futuro de Deus, aguardando a intervenção final que dará sentido ao presente e julgará o mundo. Essa orientação escatológica, o que quer dizer a palavra escatologia? É a orientação da Bíblia que não se limita apenas ao fim do mundo, mas abrange o estudo das realidades últimas, focando no propósito final de Deus para a criação, a história humana e a redenção. Não aparece como curiosidade especulativa, mas como energia moral e social. Ela consolida a identidade do grupo, relativiza. O que quer dizer relativizar? Significa analisar algo sem considerá-lo absoluto, independente ou definitivo, colocando-o em perspectiva com os outros fatores, contextos e opiniões, pressões externas, e interpreta o sofrimento como realidade transitória sobre um horizonte de esperança. Esperança, querido, não pode nos deixar. Não cresça que uma vida cristã ela tem que ter fé, esperança e amor. Essa é a trindade, não é, que identifica um cristão. Primeiro ele tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se você vai pregar a palavra sem fé, a sua mensagem não vai transmitir vida. Se você vai louvar sem fé, você não vai, vamos dizer assim, interagir com a adoração do louvor. Se é preciso nomear um tema dominante, ele pode ser transformado assim. 1 Tessalonicenses 1 apresenta a igreja como comunidade autenticada por Deus, cuja fé se manifesta publicamente em transformação de vida, perseverança em meio às tribulações
e esperança orientada para o futuro de Cristo. Ao fazer isso, o texto não apenas louva, ele funda a leitura do restante da carta, porque estabelece desde o início que as exortações posteriores não serão dirigidas a um grupo a ser convencido de fora, mas a uma comunidade já reconhecida como genuinamente alcançada por Deus e, por isso, responsável por viver à altura da esperança que professa. Oh, glória a Deus! A igreja, quando você entrar na sua igreja hoje, logo mais, faz o que está escrito no livro de Eclesiastes, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Incline-se mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Às vezes as pessoas entram na igreja tratando de tantos assuntos diversos. Queridos, ali é lugar de adoração. Teve uma vez que uma pessoa disse para mim assim, mas não tem nada para fazer na igreja? Meu Deus, tem misericórdia. Quando eu entro na igreja, eu estou adorando. O Senhor está ali para ter um encontro com a noiva, né? Porque o crente só, ele faz parte da igreja. Ele não é igreja, eu sou a igreja, não é. Você é um membro da igreja. A igreja é quando se reúne. O povo se reúne para adorar. Aí a noiva do Cordeiro está presente. Ali o Senhor se manifesta com os dons. Um tem dom de curar, outro de orar, outro de revelação. E a Bíblia disse isso claramente lá em 14 de 1 Coríntios. Quando nos ajuntar, que um tem hino, outro louvor, outro revelação, outro profecia, outra interpretação. Tudo para edificação. Então você já entra na igreja deixando o Espírito do Senhor te usar de maneira gloriosa e poderosa. Mas o tema da nossa lição é esse, é 1 Tessalonicenses 1,10. E para a guardade dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Este versículo condensa o eixo teológico e retórico de 1 Tessalonicenses 1 e por isso funciona como seu texto pilar. Ele reúne numa única frase a reorientação completa de vida que o capítulo descreve e a lógica que sustentará a epístola inteira. Hoje estamos aqui para alertar, para sacudir você. Jesus está voltando. Estão aí. Já está sendo criada a moeda única para ser colocada no mundo. Vocês veem que a temática, não é, do mundo é algo que distancia a criatura do Criador. E as igrejas, algumas, graças a Deus, ainda tem aquelas que estão dentro da palavra, lutando para vencer, e não negociando a sua fé. Queridos, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Não quero dizer com isso que não haja cristãos que tenham que se envolver com política para ter lá aqueles que falam em nosso nome, porque senão eles vêm fechar tudo, não é? Porque o desejo de Satanás é que esse Evangelho pare de ser anunciado, e ele não vai conseguir nunca. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? A mensagem geral do capítulo é apenas que houve conversões, mas que essas conversões instaurou um novo regime de tempo. E o passado é reinterpretado com ruptura. Deixaste os ídolos, o presente como serviço para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. E o futuro como espera ativa, aguardar dos céus o seu Filho. Glória a Deus. Nós temos que ter e ensinar o nosso povo essa expectativa. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, aleluia, buscai as coisas que são de cima e nós que são da terra, porque vós estão mortos e vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, então vós manifestareis com Ele em glória. Glória a Deus, queridos, o mundo está aí, o mundo já é do maligno, e eu já expliquei que tem um mundo criado, como está no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia das suas luzes. Esse é um dos mundos. O segundo mundo é a humanidade, e o terceiro mundo é o sistema.
é esse que está dominando o mundo e as pessoas, e nós precisamos, irmãos, de viver como que tirados do mundo. Aí eu vou me lembrar daquele hino: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, aleluia, embaixador eu sou. Um embaixador, ele está tratando dos assuntos do seu reino. Nós temos que tratar das coisas do reino de Deus, como está em Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, como precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus. Eu confesso a vocês, hoje, a minha vida, vou completar 80 anos agora, dia 6 de maio, louvo a Deus que me deu tanto tempo para eu poder trabalhar. Eu tenho dedicado minha vida a meditar, a pesquisar. Passa-se um momento que tenho que estar parado também, mas a minha vida desde a madrugada é a leitura, é a oração, e poder estar orando por todos vocês que estão sempre nas minhas orações. E posso dizer para vocês, não tem coisa mais salutar, mais sadia do que essa. Louvado seja o nome do Senhor. O Mateus está com a gente aí. Amém, aleluia. Maior é o que está dentro de nós do que está no mundo. Bem-vindo, Mateus, lá da África, de Moçambique. Deus te abençoe. Estamos hoje em Moçambique também. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, para eu poder fazer esse trabalho, eu tenho que me cumprir o que está em Efésios 6,10. Revestivos do Senhor e da força do seu poder. A saúde está pequena, as forças são pequenas, que eu já não tenho. Cheguei aqui em São Paulo em 1987, não é? Em 1987 rodamos muitos locais, chegamos a atravessar a fronteira trabalhando com a igreja de São Miguel Paulista. Hoje cooperamos com Piauí, Pernambuco, Bolívia, Rondônia, não é? E outros pontos onde somos cooperadores também. Não vou dizer que levantei igreja, não levantei nada, fui só um cisquinho de Deus, que chegamos numa cidade aqui, ali, e ali Deus nos preparou obreiro, e eu vejo a igreja de Cristo crescendo, batizando, abrindo fronteiras. Glória ao Senhor, porque é Ele que faz tudo, como está lá, não é? No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, deixa eu dar o endereço certo, porque a memória já não está assim tão presente como antes, né? Mas eu vou ler aqui Filipenses, que eu disse, né? Capítulo 2, eu vou ler o versículo 12 e 13. A carta de Paulo aos Filipenses foi uma das cartas da prisão. Ele que estava atento, presente, a igreja de Filipos era uma igreja que muito ajudou ele financeiramente, o ajudou para muito mesmo. Mas quando ele preso, houve assim um pouco de desentendimento. Então ele, nessa carta, falou 2, 12 e 13, o que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, porque agora vê o que o 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas o pastor Paulo não está mais aqui, mas o Senhor está. Não é isso? Uma das coisas que me ocupou e me preocupou durante esses meus 64 anos de obra, 54 de pastorado, era preparar obreiros. Porque eu já sabia que eu não poderia, né, atender, né, essa área toda, esses locais todos. Ou então, os obreiros que nós ajudamos, obviamente quem os preparou foi o Espírito Santo, mas nós estávamos ali com eles, ajudando. Hoje eles fazem um trabalho. Então a mesma coisa é Paulo, e colocar na cabeça dessas pessoas o seguinte: não é o A, não é o B, não é o C, é o Senhor. Toda a glória ao Senhor. Minha glória a outra não darei, nem a imagem de esculturas. Então é o Senhor que opera. Mas o que eu preciso fazer? Estar ali com o Senhor, conversando com Deus, me preparando, e nas mãos do Senhor para continuar essa obra sendo realizada para a glória de Deus. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses 1:10 é o ponto que esse futuro esperado
recebe o nome, fundamento e efeito. O Filho é aquele que vem dos céus, é validado por Deus pela ressurreição dentre os mortos, é identificado concretamente como Jesus e, sobretudo, é definido por sua função, que está lá na soteriológica, né? Função soteriológica, quer dizer, soteriologia, é o estudo teológico da doutrina da salvação, derivado do grego sotéria, salvação. Foca na obra de Jesus Cristo para livrar a humanidade do pecado, abordando a graça, a expiação, fé, justificação e santificação e glorificação. É muito interessante porque a salvação se dá em 3 etapas, não é? Então, quando Jesus conversava com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, versículo 3, versículo 13, ele diz: Nicodemos queria falar. Primeiro ele começou elogiando Jesus, né? Depois ele disse: eu sei, Senhor, que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz. Ele elogiando Jesus, só dá uma palavra para ele, essa frase: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Houve toda aquela conversa que nós já sabemos, né? Mas vem no versículo 5: se você não nascer da água e do Espírito, que é o Espírito Santo, você não vai entrar. Olha, irmãos, ver e entrar são 2 coisas muito diferentes, não é? Então está aqui, a justificação, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Cristo sofreu a penalidade por nossos pecados na cruz do Calvário. Quando colocamos nossa fé em Cristo, aleluia, né? Recebemos liberdade da culpa do pecado, somos justificados diante de Deus, nosso juiz, porque nossa penalidade foi paga na cruz. A justificação ocorre uma única vez na vida do crente. Você creu em Jesus, pronto. Você não é justo pelas tuas obras, mas pelas obras de Jesus. Aí você foi justificado. Muito bem. Então está aí, né? A justificação ocorre uma vez. Aí está lá em Romanos 8, 1 e 12. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Então a primeira parte da salvação está aí. Não é quando você enxerga, porque há muitas pessoas que começam bem. Por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, porque não adianta você começar bem e se desviar. Se nós olharmos para a vida de quem começou bem e se desviou, um deles foi Saul. Saul começou bem, foi para o meio dos profetas e profetizava, mas depois terminou no centro de Macumba consultando a Tunisa, porque perdeu a visão de Deus. Aí Saul foi, meu irmão, não vou entrar nesse campo, esse campo aí pertence a Deus, mas não fez nada para que eu pudesse glorificar a Deus pela vida e morte dele, só fez coisas erradas, não é? Então, precisamos tomar cuidado, comece bem e termine bem. Eu gosto muito daquela frase de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A nossa fé em Jesus, a nossa confiança nele, tem que permanecer sempre. Posso ser abalado, posso amanhã já não ter saúde mais para falar. Enquanto eu tiver, eu vou falar. Enquanto eu tiver, eu vou pegar meu carro e vou sair. Quando eu não puder mais, aí eu vou lembrar Rosângela Fraustes, com toda reverência ao nome do pastor Sebastião Batista Fraustes, que eu conheci. Quantos anos caminhamos juntos até o Senhor o chamar à eternidade. Mas quando eu cheguei no hospital, que eu vi, né, vi que ele estava se despedindo, ele disse: pastor Sebastião Batista Fraustes, tu fez tudo o que pôde, enquanto pôde. Olha como eu desejo isso, queridos. Fazer tudo o que puder, enquanto puder. Porque vai ter uma hora
que hoje eu já estou limitado. Eu pegava um carro, fazia 6.000 quilômetros de missões, saía daqui, ia para o Rio, estou em São Paulo, né? Saía daqui, ia para o Rio, do Rio ia para Minas, de Minas ia para a Bahia, da Bahia cheguei a Pernambuco, Piauí, numa viagem só. Né? E hoje eu já não tenho mais essa capacidade. Hoje não tenho mais essa capacidade. Estou, não é, bem limitado. Faço o que? 5 quilômetros, que é onde tem a nossa sede. Quando vou para um lugar mais longe, já preciso. Mas enquanto eu pude, queridos, e eu disse isso para aquele guerreiro, não é, que teve uma passagem nessa obra, que um outro missionário, igual Sebastião Frauches, pode ser que se levante, mas até hoje ainda não vi. Todas as igrejas, quantas igrejas que este homem levantou e quantas igrejas ele manteve ali, ele e a família dele. Glória a Deus por isso, que o sangue missionário está aí, não é, irmã Rosângela Frauches? O desejo dessa família é pregar. A irmã Vilma está aí também fazendo a obra. Glória a Deus por isso, queridos. Enquanto você tiver fôlego, faz o que você pode, enquanto pode, porque se você não fizer enquanto pode, não adianta depois. Eu já vi muitas pessoas, na hora quase da morte, dizer: Senhor, se tu me der saúde, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu ouvi de pessoas que sepultei. Porque nós temos um tempo que Deus nos dá, né? Por isso que diz: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando eu não vou fazer mais nada. Mas vamos lá, falamos, não é, das 3 fases. Falei sobre crer para ver, não é? Nascer de novo para ver. Agora nós vamos falar a segunda parte, santificação. Aonde que você vai santificar? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É através da palavra, queridos. Ensina o teu povo a Bíblia. Há muitas correntes, não ande. Tem pessoas que não passam sem parar de ler livro. Leia livros, eduque-se mesmo, isso faz bem, mas não esqueça, a palavra que as pessoas precisam está no coração de Deus, e você tem que buscá-la só na Bíblia, não é? Eu me lembro, desculpe que a memória às vezes fica boa, né? Me lembro que uma vez, visitando o saudoso Elmir Guimarães Maia, cheguei na casa dele, muitas paredes, coberta de livros, e ele disse: pastor Gênio, pega esses livros e leve tudo para você, porque para mim, eu agora só quero este livro dos livros, só ele. Aqui está, irmãos, não sou contra não, estude, você vai ter muito o que falar, mas não esqueça onde está o livro dos livros. Aqui está. É esse, é daqui que você tira a palavra, e é do joelho, da oração e da santificação que eu vou falar agora. Oh Deus, não vai dar para eu terminar ainda hoje, né? Santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Agora que recebemos a graça de Deus como um selo permanente, segundo aos Coríntios 20 a 22, vou ler. Pois tantos quantos forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, ele nos ungiu é Deus. O 22. O qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito Santo em nosso coração. Você tem o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a morar com você. Obviamente que você deve buscar o batismo do Espírito Santo, né? Que aí você vai ficar cheio. Os pentecostais dizem que só somos batizados quando falamos língua estranha, mas não tem base bíblica, porque a língua estranha está muito bem clara aqui falada. É um dom. Falam todos em muitas línguas, não é? Então é um dom. Eu, por exemplo, tive esse privilégio. Quando fui batizado, eu fui batizado na década de 60. Nesse dia, porque eu tinha vergonha de ouvir falar língua estranha. Deus me deu essa resposta. Não é? Eu me lembro que eu fui batizado na cozinha da minha casa, almoçando, já almoçando com meu irmão Jorge. Né? Olhem pelo Jorge. Né? Outro dia o Gessé, companheiro da década de 60, disse: como é que está o Jorge? O Jorge hoje está afastado, mas eu mando para ele todos os dias uma mensagem matutina para ele meditar,
quando vou ao Rio, sempre procuro manter um contato com ele, porque eu não posso esquecer da minha família, não é, queridos? Eu me lembro que eu tinha minha mãe desviada da igreja, não é? Asleia, bem-vinda, querida, Deus abençoe, louvado é o nome do Senhor. Leia Matos, Deus abençoe. Minha mãe estava desviada, eu já trabalhava em São Paulo, eu passava na casa da minha mãe e a minha mãe estava na frente da televisão. Eu não estou dizendo que eu sou contra a televisão, eu tenho. O que nós temos que saber é ser seletivo, que você vê que é importante, não ter e não ter. Mas a grande verdade é que eu chegava na casa da minha mãe e dizia assim: mãe, estou aqui, oi gente, tudo bem, tudo bem. Mas ela assim, olhando para a televisão, falava, nem olhava para mim. Mãe, agora eu vou orar. Pode orar, gente. Não saía da televisão. Eu cheguei em São Paulo, querido, estou falando para vocês diante de Deus. Diante de Deus, nós temos que cuidar da nossa família também. E eu não deixo de orar por cada um deles. Eu posso dizer que ganhei a minha família e familiares através da oração. Né? Graças a Deus. Então eu falei, Senhor, tem tantos pastores lá perto de onde a minha mãe mora, Pai. Fala com o pastor daquele, leva na minha casa, para que ele pregue para minha mãe, para que a minha mãe se converta. Minha mãe está longe do Senhor. Fiz esta oração. Da outra vez que eu voltei, a televisão estava desligada. A minha mãe, gente, tem uma novidade para você. Fala, minha mãe. Olha o que ela me disse, irmãos. Olha o Deus que nós servimos. Por isso que eu digo, eu sigo o Deus de hoje. Glória a Deus. Ah, Gênesis, tem um pastor de uma igreja aqui perto que me fez uma visita, falou comigo, me levou para a igreja e hoje eu estou congregando lá. Eu falei, glória a Deus, minha mãe. A outra vez que eu voltei ao Rio foi para sepultar minha mãe, mas tenho certeza que vou encontrá-la na glória. Porque, meu irmão, crente desviado não quer dizer crente salvo. Porque nós estamos sendo salvos pela santificação e a santificação está primeiro em congregar. Você que é desagrejado, querido, não faça isso. Jesus não criou a igreja para ser opção dos crentes. Ele criou a igreja para os crentes se unirem, para ouvir a palavra, para aprender a palavra, para viver a palavra e glorificar o seu nome como igreja. Não deixe de congregar. Está lá no livro de Hebreus, não deixando de congregar como é costume de alguns. Não, queridos, vamos congregar. Minha mãe foi para a igreja e hoje está com o Senhor, glória a Deus. Então nós temos que ter essa preocupação, não é? Porque a salvação dos tópicos dele é esse, é o processo da santificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado pelo poder do Espírito, aleluia. Antes de sermos justificados, nossas vidas, vontades estavam totalmente sujeitas ao poder do pecado. Está lá no livro da carta de Paulo aos Efésios. O que aconteceu na carta de Paulo aos Efésios? Está lá, né? Nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos quais andávamos antes, não é? Então, depois que Cristo entrou na nossa vida, e olha, e quando ele entrou na nossa vida, nos livrou da ira de Deus. Porque o texto é muito claro, desculpe, irmãos, mas a palavra vem e eu tenho que ministrar. Está aqui em Efésios capítulo 2, eu vou só ler de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Você não nasceu salvo, não. Não nasceu, não. Você nasceu filho da ira. Herdamos o pecado, como disse Davi. Em pecado eu fui formado em iniquidade. Então, quando temos o encontro com Jesus, aí nos tornamos, como está lá no livro de João, aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o filho de Deus, ele tem que passar por esse processo. Irmãos, eu vou ter que parar aqui, ó. Vou ter que parar aqui, mas eu não vou correr não, queridos. Eu vou parar exatamente aqui, porque é aquilo. A gente começa, nós temos aqui umas anotações, não é? Mas a gente não vai deixar de entregar
o que o Senhor tem para vocês e para a glória de Deus. Aí está alguns irmãos que chegaram, Deus abençoe vocês todos. Eu vou ter que parar que o meu horário acabou. Mas Deus vos abençoe. Eu não tenho pressa de terminar esse estudo não, irmãos, porque eu sento aqui, o Espírito Santo começa a me dar a palavra como tem me dado, e Ele não me dá porque é para mim, é para vocês, não é? Louvado é o nome do Senhor. Quero agradecer a esse auditório, a distância enorme, muitas pessoas. Olha, vocês vê, lá até em Moçambique nós estamos chegando hoje, isso da África, né? Então vocês veem que, glória a Deus por isso, não é? Porque o desejo é que esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim, amém? Então eu vou chamar o louvor agora, e o louvor que eu quero chamar para vocês agora, queridos, é um louvor que vai falar, né, exatamente sobre essa bela notícia, né? Olha só, vamos ouvir este louvor com Jane Maia. Depois desse louvor eu volto para o encerramento, amém? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Glória Quem será esse povo? Que logo, logo estará face a face. Glória, 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 glória. Mas temos que nos preparar, vigiai e orai. Vamos ouvir o louvor. Muito em breve vai sair uma notícia de um Povo que desapareceu. Você ama esse mundo? Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. muito humilde, que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aleluia, para Jesus. Alguém com voz de lamento vai dizer este mundo. Aquele povo foi olhar pra si. Oh Deus poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus. Onde está a Juventude dessa igreja? Eita, jovens. E as irmãs Olha aí. do círculo de oração. Glória a Deus, você faz parte. Que a Deus tanto clamavam. Oh, glória a E Deus. as crianças que cantavam. Oh, Pai. Elas também foram morar em Sião. Meu Deus poderoso. Onde está aquele povo barulhento? Oh, Deus. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento. Aquele povo foi olhar pra Sião. Oh, Deus poderoso. Glória, Quantos glória a esperam Deus. por esse momento? Quantos aguardam por esse dia? Depois desse grande acontecimento, Olha só, olha só. muitos crentes desviados vão voltar. Meu Pai. E agora? Procurando os irmãos para reconciliar. Meu Pai, oh Deus. Mas infelizmente Oh Deus. E agora, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como no dia. Oh Deus. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento. Aquele Oh povo Deus poderoso. pra Sião. E agora, se ouvirdes, não endureça o coração. Aquele povo Barulhento.
Onde está que não se vê, nem o irmão, meu Pai. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Eita Deus! É hoje o dia. Glória, glória, glória a Deus. O povo foi embora para Sião. Então, queridos, estamos encerrando a nossa aula. Eu vou continuar ainda na terceira parte desta aula, mas eu não podia deixar de entregar o que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe a todos. Não esqueça que às 12 horas nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. A nossa igreja, a sede, tem e transmite o culto online, mas não deixe de congregar. Vá na sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, que Deus colocou cada um de nós em um local com um propósito. E nós não devemos sujar, mas vou para lá, vou para lá. Não, fica onde Deus te colocou e deixa Deus te usar, porque Ele quer te usar aonde te colocou. Amém? Deus abençoe a todos. E agora nós queremos conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. E não esqueçamos do versículo do aniversariante, Salmo 90, 12. Vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, te guarde e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de estar com tantos irmãos, até lá em Moçambique, na África. Abençoa o teu servo, ó Deus, e que ele alcance os anseios e desejos do coração, Pai, em Ti, porque em Ti é que o nosso coração não se desvia da Tua vontade. Abençoa o teu servo. Abençoa os aniversariantes que completaram mais um ano esta semana. Multiplica, abençoe, que, sobretudo, eles vivam na Tua presença, Pai. Agora abençoe todo esse auditório seleto que me deste hoje e que, abençoados, eles tenham um primeiro dia da semana, um domingo, na Tua presença. Prepara-nos para os cultos presenciais, logo mais também, quando estaremos transmitindo o nosso culto, que é a oferta para o nosso sítio. Abençoa as nossas igrejas. Oramos assim, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, seja convosco e com todo Israel de Deus que está na terra. Amém e amém. Um abraço desse pequeno servo e da igreja em São Miguel Paulista, na obra da restauração. A rua Davidson de Sarramalho, 60, Vila Rosário, São Miguel Paulista, São Paulo. Se quiser escrever para nós, é este endereço. Deus abençoe e um ótimo domingo e uma nova semana abençoada. Amém? Fique na paz.